Quero nessa noite convidar a igreja eleita, a igreja que vai morar na glória com o Senhor Jesus muito em breve, a abrir a sua Bíblia no livro das Revelações, dada ao apóstolo João, capítulo de número 13. Todo louvor, toda glória seja dado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo de número 13. Todo louvor seja dado ao nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, palavra de Deus, uma palavra forte ao nosso coração nessa noite, e eu tenho certeza que Deus há de nos trazer mais força, mais vigilância, para que nós possamos dar mais apreço à nossa salvação. Todos encontrados, diga amém. Diz a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 13. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como de um urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi de sua cabeça, de uma das suas cabeças, ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que lhe deu a besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhes permitido fazer guerra ao santo e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-nos todos os que habitavam sobre a terra, esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera ferida a espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse o espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos,
grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graça mais uma vez aqui na tua casa, pedimos ao Espírito Santo do Senhor, que possa vir nos dar graça, sabedoria nesse instante. Necessitamos da tua graça sobre a minha vida, que a tua igreja e cada um que nos vai ouvir ou escutar ou assistir, ó Pai, essa pregação, que o Senhor possa, Deus, fazer que o entendimento abra e que o nome do Senhor seja glorificado. Nós te damos glória, nós te adoramos e te bendizemos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos mediante aqui uma passagem no livro de Apocalipse mais difícil de ser interpretada. Do livro de Apocalipse, ela é uma das mensagens mais difíceis de ser interpretada. Se o irmão puder abrir um pouquinho o som ali para mim, que eu não estou sentindo retorno ali atrás não. Então eu quero nesse momento dizer à igreja e falar nessa noite sobre aquilo que vai acontecer, não tem como isso não acontecer. Nós precisamos, como igreja de Deus, estarmos a cada dia mais preparados e com consciência aguardando o arrebatamento que vai acontecer a qualquer momento. Mas a igreja ainda tem muito para perseverar. O arrebatamento ele pode acontecer, mas pelo que a Bíblia diz, a igreja ainda precisa permanecer firme, confiante no Deus de Israel, que é o Deus Todo-Poderoso. Vejamos que o capítulo que lemos aqui nos seus versículos fala sobre a besta que emerge do mar, outra besta que vai emergir da terra, e a Bíblia vai falar sobre um reinado dessa besta que se emerge do mar. E isso nos fala e nos aponta para o anticristo. Aqui o que a Bíblia está mostrando aqui, está falando aqui nessa noite, está falando sobre o anticristo. Então nós vamos estar aqui adentrando a esse estudo, para que nós possamos compreender melhor. O que a Bíblia diz sobre o anticristo? O que ela diz a respeito do anticristo? O anticristo, nós sabemos que ele é o oposto de Deus. Ele é o contrário de Deus. Ele é aquele que se opõe a Cristo. Isso é o anticristo. Nós estamos aí numa campanha falando realmente sobre esse tema. João falando a respeito que o anticristo já estava trabalhando nos seus dias. E hoje está muito mais próximo ainda o que vai suceder, o grande dia de Deus. Porque o anticristo ele vem trabalhando há séculos. O inimigo, ele vem depositando e trabalhando dentro das suas estratégias há muito tempo. E a igreja precisa ficar apercebida acerca disso. Porque o anticristo, ele é opositor de Deus. Porque assim como Cristo veio à terra para fazer a vontade de Deus, o anticristo vem à terra, estará fazendo a vontade de Satanás. É isso que é o anticristo. Enquanto Cristo veio fazer as boas obras, enquanto Cristo veio e fez grandes maravilhas, ele é a oposição. O anticristo fará tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Por quê?
porque nós podemos intitular o anticristo como um emissário de Satanás. Essa é a grande verdade e realidade. Ele se manifestará, Satanás, na forma do homem. Que homem é esse? É essa aqui que a Bíblia está dizendo, a besta que se emerge do mar. Então o anticristo vai se manifestar, Satanás, na forma de homem. O próprio Satanás, é ele que vai dominar, é ele que vai usar esse corpo, para que então ele possa realizar os seus feitos sobre a face da terra. Olha bem que toda a ambição de Satanás sempre foi, se parecer com Deus, ser igual a Deus. Desde o princípio nós vemos na Bíblia Sagrada, que ele sempre quis parecer com Deus, ser igual a Deus, só que ele nunca conseguiu isso. Nós conhecemos a história, nós sabemos da história, que a vontade dele é ser igual, ser até melhor, mas se ele for igual, ele já está satisfeito, coisa que ele nunca vai ser, porque o único que é digno de ser glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Nazareno. Isaías 14:14, a Bíblia fala sobre esse desejo dele, de se elevar o trono, ser maior do que Deus, aonde ele foi totalmente derrotado, porque ninguém se levanta contra Deus e fica sem nenhum tipo de sentença. Deus, ninguém se brinca com ele, ele é o Deus soberano, ele é o Deus poderoso, e nesta noite ele está aqui na casa de oração. E se você nessa noite veio até aqui, e quando lemos esse capítulo 13 de Apocalipse, é momento da igreja se reverenciar, é momento da igreja se aproximar mais de Deus, é momento da igreja tirar os olhos daquilo que está na horizontal e focar para aquilo que está na vertical, que é a presença de Deus que nós precisamos, porque só irá vencer os dias maus aqueles que estiver ligado na videira, aqueles que estiver na presença de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4, olha para cá, depois você lê em casa, você acompanha depois aí no vídeo. Quem se opõe, olha aí o que Paulo está dizendo aos 2 Tessalonicenses 2:4, quem se opõe a se exaltar acima de tudo que se chama Deus, ou se adora, de modo que assentará como Deus no templo de Deus, mostrando ser ele igual a Deus, ser ele vai ser Deus. Então o inimigo, o desejo dele é ser igual a Deus, é tanto que as profecias encaminha dentro da reconstrução do templo em Jerusalém, que o próprio anticristo vai sentar, ele vai querer sentar na cadeira para ser Deus da nação, o Deus conhecido por tudo e por todo. Então a Bíblia está nos relatando que o desejo dele é esse, é ser igual a Deus. A sua intenção vai mais além, substituir Deus. Meus amados e queridos irmãos, Satanás, o desejo principal dele é substituir Deus. Então a Bíblia diz que Satanás enviará o anticristo para fazer isso. Satanás enviará o anticristo. O anticristo vai negar as necessidades da humanidade por Deus. O que o inimigo vai querer trabalhar, Satanás, no coração do anticristo, é para que o anticristo coloque na mente das pessoas e negar que a humanidade não precisa de Deus, que a humanidade vive muito bem sem Deus, e que Ele é o príncipe deste mundo. É essa a grande realidade, é essa a grande verdade, que muitos talvez não queiram enxergar e nem ver, mas o inimigo já está traçando seus projetos,
O inimigo há desde décadas, há século, ele vem trabalhando e projetando, arquitetando meios para enganar, se possível, até os próprios escolhidos do Senhor. Ei, não se engane, porque nem tudo aquilo que diz ser nem tudo aquilo que parece ser de Deus é de Deus. E nessa noite eu venho te dizer: desperta, a igreja do Senhor, te humilha na presença do Senhor, porque o inimigo está vindo aí com toda a força para saquear, para destruir, para arrebentar com a igreja de Deus na terra. Essa é a grande verdade. Ele quer ser conhecido como príncipe desse mundo, mas que tipo de mundo estaria disposto a aceitar o emissário de Satanás como Senhor? Que tipo de mundo, presta atenção, olha para cá, não olha para o irmão, não, olha para cá, fica focado aqui, porque que tipo de mundo que vai querer um emissário de Satanás como seu Senhor? Que tipo de mundo é esse, igreja? É possível que este mundo em que vivemos chegou a tal estado? Será que é possível que o mundo que estamos vivendo, as pessoas querem o próprio Satanás como Senhor? Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: Jesus Cristo, o único e verdadeiro, veio a essa terra em carne. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer em 1 João 4, a Bíblia vai afirmar e falar que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Esse é o espírito do inimigo. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo, se a pessoa não confessa que Jesus Cristo veio em carne aqui na terra, habitou entre os homens, viveu entre os homens, foi morto e crucificado, esse espírito é o espírito maligno. Porque eles querem contradizer que Jesus não veio em carne. Nós aqui estudamos em um dos nossos cursos de teologia sobre as duas naturezas de Deus, que ele veio tanto em espírito como em carne. Ele era 100% Deus e 100% carne, homem. Ou seja, ele não era 50% Deus e 50% homem. E de maneira nenhuma Jesus usou dos seus atributos para que ele vivesse nessa terra, passasse nessa terra. Ele veio como homem, porque em Filipenses capítulo 2, versículo 5, o que o inimigo quer provar que ele não veio em carne, é porque o inimigo quer sempre ir ao contrário de Deus, dizendo: ele veio em espírito. É por isso que ele venceu o pecado, ele não pecou, ele não errou, ele não sentiu fome, ele não sentiu necessidade. Mentira, porque lá no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz que ele mesmo, sendo igual a Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se aniquilou, se tornando em forma de servo e tendo morte de cruz, de forma que Deus o exaltou sobremaneira e está sentado, aleluia, à direita do Pai, e intercede por nós. Sabe o que Satanás, o espírito do anticristo, está querendo dizer para nós? Ele veio só em espírito. Mentira, porque mesmo no deserto ele foi tentado pelo próprio Satanás quando teve fome, quando ele sentiu as necessidades que sentimos. Então o inimigo quer dizer o seguinte: ele veio em espírito, só ele que poderia não pecar. Mentira, Jesus veio na nossa natureza para provar para mim, para você, que nós podemos vencer o inimigo, podemos vencer o pecado, podemos vencer o inimigo das nossas almas. Você pode fazer.
Nós podemos fazer, nós podemos vencer. É por isso que João está dizendo todo espírito, porque o espírito que prevalece no mundo é o espírito do anticristo. Desde o tempo de João, lembra que ele diz lá, desde o tempo dele o anticristo já está no nosso meio, e muitos saíram do nosso meio. Então, são anticristo, aquele que se levanta, se rebela contra Deus, que se opõe a Deus, que blasfema contra Deus. É esse o papel do anticristo que nós lemos em Apocalipse capítulo 13. Mas se acreditamos que Cristo veio em carne, porque isso é bíblico, está em Hebreus capítulo 2, versículo 14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele participou na mesma condição. É a Bíblia, e nós temos prova suficiente, porque Jesus, Ele é, Ele foi, Ele é, Ele vai ser sempre o nosso herói. Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Ainda que o inimigo não queira ouvir nessa noite essas palavras, ninguém pode salvar, não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo, o Nazareno. Oh, aleluia, glória a Deus. Então Jesus sentiu as mesmas paixões e desejos que nós sentimos. Ele foi levado para ser tentado, ele teve luta para não pecar. Jesus tinha os mesmos sentimentos que nós temos. Jesus sentia fome, Jesus sentiu fraqueza, Jesus sentiu necessidade. Jesus, ele foi levado para ser tentado. Lembra o que a palavra de Deus diz no livro de Mateus 4, e saindo ele do Jordão, foi conduzido ao Espírito ao deserto, para ser tentado pelo inimigo ali, porque depois de 40 dias, ele teve o quê? Ele era ser humano como eu e você. Ele teve fome. E o inimigo estava ali, tentando, para ver se ele cedia. Os irmãos conhecem a história. Os irmãos conhecem a passagem. Mas ele permaneceu firme, lutou para não pecar. Ele entendeu o seu chamado e para aquilo que ele foi enviado. Quando nós lemos para reforçar que Jesus veio em carne, Jesus, quando estava na casa dos seus amigos, em Betânia, ele tinha uma família em particular, que era muito chegada dele, chamada Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro, amigo de Jesus, adoece. Depois de 4 dias, Jesus chega àquele lugar, e Lázaro já estava sepultado. A Bíblia vai nos dizer, em João 11, 42, que ele ouve o lamento, o choro, mas quando ele vai orar, ele pede mais uma vez ao Deus de Israel, que lhe atendesse as suas petições mais uma vez. Sabe o que é isso? Ele veio como homem, ele tinha necessidade da ação de Deus, para que o milagre acontecesse. E depois dele se direcionar ao Pai, a Bíblia diz que ele em alta voz diz: Lázaro, vem para fora. E ele saiu envolto em lenço. Mais uma prova que desmascara o inimigo, que Jesus veio em carne. Por que não lembrar lá no Getsêmani, quando Jesus está sofrendo agonia, suando gotas de sangue, e a Bíblia vai dizer em Mateus 26, 39, que Jesus faz uma oração como ser humano: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele sentiu a dor na sua carne, ele sentiu e sabia a trajetória que ele teria que passar, as dores que ele teria que suportar. Então Jesus olha para o Pai e diz: Pai, se for possível, passa de mim, Senhor, esse cálice. Mas ele, olhando para aquilo que ele veio cumprir, imediatamente ele diz: Pai, não seja feito conforme a minha vontade, mas seja feito conforme a tua vontade. Aleluia. Satanás mais uma vez vai se retirar de perto
perto dele e os anjos vão servir, porque mais uma vez ele lutou contra o pecado, contra o desânimo, contra as tristezas e angústia, e mais uma vez ele vence. Sabe o que é isso, igreja de Cristo? Jesus está nos mostrando que nós também podemos, que nós também vamos conseguir, e que nós estamos no caminho certo, porque se ele, através da própria carne, ele abriu o caminho de volta a Deus, nós que estávamos desligados, nós que não tínhamos mais acesso, a ponte não existia, agora a nova ponte existe, porque ele doou o seu próprio corpo, e sobre aquela cruz, ele levou os nossos pecados, ele levou o pecado da humanidade, ele não levou o pecado do pastor Roberto somente. Aonde o pastor Roberto estava naquele tempo, eu já estava dentro dos planos divinos, eu já estava dentro dos projetos de Deus. Aonde você estava? Dentro dos projetos de Deus, e Deus sabia que você também hoje estaria aqui, dando glória, exaltando o nome dele, e ganhando almas para o reino de Deus, porque o maior objetivo é esse, ganhar almas para o reino de Deus. Mas o inimigo, o espírito do anticristo, ele quer mostrar que Jesus não veio em carne. Por quê? Porque nós entendemos que se admitirem isso, terão que pagar preço. Não tem evangelho sem renúncia, querido. Não existe evangelho sem renúncia. E aí o inimigo, o que o anticristo vai implantar na mente das pessoas, já está implantando em muitas igrejas, é que vem do jeito que está, fica do jeito que está, pode fazer do jeito que quer fazer e tudo dá certo. Isso aí não é evangelho, isso são pessoas sendo preparadas para servir o anticristo como soldados dele. É por isso que eles dizem que Jesus não veio em carne, porque se Jesus sofreu, se Jesus se humilhou, se Jesus pagou o preço, se Jesus renunciou tudo, nós também devemos imitar a Ele, e renunciar ao pecado, deixar tudo, amar, perdoar, abraçar aquele que nos odeia, aquele que nos persegue. Diz e conta a história que o centurião que estava no pé daquela cruz, quando ele viu Jesus sofrer todas as angústias, mesmo assim Jesus olhou e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele disse, a história diz que aquele centurião, aquele carrasco olhou para os seus companheiros e disse: esse aí é diferente, porque já crucificamos tantas pessoas aqui, uns blasfemavam, outros gritavam, outros xingavam, mas esse mesmo na hora da morte está dizendo: perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é mostrar que você e eu podemos vencer as adversidades e ser vencedores e honrando o nome do Senhor. Aleluia. Eles não querem admitir que nós herdamos a natureza adâmica. Eles não querem admitir que nós nascemos em pecado, concebeu a nossa mãe, e que nós precisamos da graça e da misericórdia e do sangue do Cordeiro para alcançar e entrar na cidade pela porta. Essa é a grande realidade. A maioria das pessoas não estão disposta a fazer isso, igreja. Quando você chama alguém para a igreja, ele chega e logo vai passando para ele o passo a passo, muitos vão embora. Porque essa igreja para mim não serve, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto da festa, eu gosto disso, eu gosto de fazer aquilo. Então muitas pessoas não querem seguir aquilo que é a palavra de Deus. E é assim que o espírito do anticristo recebe energia. Ou seja, quando a pessoa deixa de cumprir a vontade de Deus, você está alimentando o anticristo, você está alimentando o próprio Satanás. Lembra que a Bíblia diz que a serpente iria se alimentar do pó da terra? Quem é pó
somos nós, porque a Bíblia diz que nós somos pó e ao pó nós tornaremos. Toda vez que pecamos, estamos alimentando Satanás. Toda vez que nós deixamos de fazer o que é certo e fazemos o que é errado, nós estamos fortalecendo o anticristo, dizendo que eu não consigo, eu sou muito fraco, eu sou apenas pó, eu sou apenas cinza. E tem gente agindo dessa maneira e vivendo no evangelho de qualquer forma, e isso não levará ninguém ao céu. Não adianta. E assim que o espírito do anticristo recebe energia, ele mostra às pessoas uma maneira fácil. O inimigo, ele quer enganar você. Preste atenção nessa noite. O inimigo quer tirar você da presença do Senhor. E ele não vai chegar com rabo, com chifre não, vermelhão, soprando e saindo fogo pelo nariz não. Ele vai usar as artimanhas, ele vai usar os seus adeptos para fazer dessa maneira. Então o inimigo quer mostrar para as pessoas uma maneira mais fácil de servir a Deus. Aí alguém olha para a igreja primitiva e não faz mais o que a igreja primitiva fazia. Por quê? Porque o evangelho vem perdendo a sua forma. Os cristãos estão perdendo a sua identidade. Anos e anos vão passando, e cada vez que passa está piorando. Não é melhorando, a igreja está piorando em vez de melhorar. A igreja tem recurso, mas o recurso, a provisão que a igreja tem hoje tem trazido a igreja para o acomodismo. O inimigo quer isso, quer te trazer facilidade. O governo do anticristo é isso, é te dar mordomia, facilidade, para que você ache que não vale a pena sair na rua no sol quente para evangelizar, ir na feira para ganhar uma alma, entrar no hospital e pregar o evangelho. O inimigo quer colocar que isso é besteira, que o povo, todo mundo já sabe e que ninguém precisa. Ele quer facilitar as coisas. Então ele diz, e não confessa que Jesus Cristo veio em carne, para você e eu dizer assim: eu sou Jesus? Talvez você já ouviu essa frase. Só Jesus foi capaz. E através desse achar, muitas pessoas estão se distanciando da fé genuína e da gloriosa presença do Espírito Santo. Mas por que isso acontece? Veja bem, a separação de Deus e da humanidade. O pecado é a causa de separação entre o homem, entre Deus e a humanidade. É certo ou errado? O que separa o homem de Deus é o pecado. Não tem outra coisa, é o pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus, como está em Jeremias, em Isaías 59, no versículo 2, 3, vai falar sobre isso. E vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. O espírito do anticristo permite que os pecados nos separem de Deus para viver, cobrindo com tolerância, amor e liberdade. Hoje nós estamos vivendo isso. Se você não percebeu ainda, o anticristo já está trabalhando. Talvez você esteja pensando que ele já está trabalhando. Por quê? Porque hoje você pode pecar, tem muita tolerância. Não, é desse jeito. É muito amor, o amor de Deus é grande demais e vai abranger todas as coisas. Pode ir acobertando, pode ir escondendo, vai dar muita liberdade. Cristo me chamou para a liberdade. Eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio. Talvez a gente escuta isso toda hora. Jesus, Ele está dizendo nessa noite: se nós queremos entrar na glória um dia, e se nós queremos vencer as afrontas do anticristo, nós precisaremos manter uma posição diante da presença de Deus. Nessa noite, façamos ainda mais uma aliança de aproximar mais ainda do Senhor. Estão querendo inverter os valores, estão querendo mudar as coisas.
Igrejas estão virando palanques, igreja está virando palcos de apresentação, e a glória de Deus não tem sido mais manifesta. Sabe por quê? Porque o anticristo está trabalhando justamente nessa área, e muitas pessoas achando que estão agradando a Deus, está já trabalhando para o anticristo. Ou nós tomamos um posicionamento, ou nós iremos perecer. Veja bem, a palavra diz claramente o que é certo e o que é errado. A Bíblia não usa meio termo, a Bíblia fala diretamente o que é pecado e o que não é pecado. A Bíblia ela afirma que o pecado, o que é pecado e o que é pureza. Então a Bíblia fala sobre o caminho certo e o caminho errado, e a igreja é conhecedora dessa verdade. Então não existe meio termo, não existe meio crente, não existe meio pastor, não existe meia igreja. O que existe é uma igreja que está precisando tomar um novo posicionamento, arrepender dos pecados que estão cometendo, voltar a ser um crente de verdade e receber a presença do Espírito Santo. Aleluia. Aí a igreja reclama: nessa igreja não tem mais milagre, na minha vida eu não vejo o mover de Deus, na minha vida eu não vejo mais a graça, a unção. Fracos, raquíticos, pessoas frágeis, anêmicas, porque deixaram de viver o verdadeiro evangelho genuíno do Senhor. Aconteça o que acontecer, como pastor dessa igreja nessa noite eu vos digo, aquele que nos assiste através da internet, eu te digo: não deixa, não abra mão de Jesus, não abra mão do evangelho. Deixa te chamar de quadrado quem quiser chamar, é melhor entrar no céu quadrado do que descer ao inferno redondo. Não adianta. O que essa geração está precisando são de palavras que libertam. A geração de hoje não precisam mais, porque a geração de hoje está mimada. Os crentes de hoje estão mimados. Só pode massagear o ego dele. Se o pastor falar qualquer coisa, já quer a carta, quer sair da igreja. Sai, crente ruim. Sai, crente ruim. Porque Jesus vai mandar crente que quer adorar. Jesus vai levantar crente que mesmo ao fio da espada não negam a fé em Deus. Veja bem, queridos, preste atenção aqui. Mas quando uma pessoa suficiente vive em pecado, quando uma pessoa vive em pecado, exemplo, o adultério não é mais pecado. Pode, tudo pode, só não pode é ser aprovado por Jesus. Pode ter um Facebook de casado e um de solteiro? Pode. Como falou o Júnior Truvão, pode. Pode ter isso, pode ter aquilo, pode ter uma mulher em casa, ter um amante na rua, pode, não tem problema. Vai satisfazendo a carne, porque essa mesmo lhe trará dores depois, consequências depois, que você vai olhar e dizer: meu Deus, por que eu não ouvi a palavra lá na Ebenezer aquele dia? Jesus está voltando. Jesus vem buscar a igreja. Jesus está fazendo, aleluia, as obras, mas o anticristo está agindo, o anticristo está preparando, trabalhando. As leis de Deus são rejeitadas, as leis do Senhor estão sendo rejeitadas. Agora é assim, as pessoas preferem ouvir a sociedade, as pessoas preferem ouvir as nações, a nação, e adequar leis que vai lhe dar suporte para que eles continuem errando, pecando, e não tem nenhum problema. Agora, isso é obra do anticristo, isso é obra do Satanás, porque a igreja de Cristo, ela nunca vai se aderir ao pecado,
A igreja de Cristo, ela nunca vai dizer sim ao aborto, ela nunca vai dizer sim à prostituição, ao adultério. Sabe por quê? Porque em mim e em você tem a maior marca de todos os tempos, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aí. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está nas crianças. Se Ele está, então queremos a glória, unção, poder, autoridade. Queremos nos aproximar mais de Deus. Dizemos não é ideologia de gênero. Pode inventar aí nos congressos o que quiser. A igreja nem que a cabeça tem que rolar, mas o nome de Jesus vai continuar sendo glorificado, porque o anticristo quer que você aceite isso, que é errado, como se fosse natural. O inimigo quer isso, que você ache que o pecado não é pecado mais. Já até mudaram o nome de pecado. Agora deixa eu te falar, pegar um pacote de açúcar e colocar, encher ele de arroz, ele muda o conteúdo dele? Só mudou a capa, mudou só a embalagem, mas o conteúdo ainda continua sendo arroz. Não é açúcar, é arroz. E assim é na Bíblia, é na nossa vida. Pecado continua sendo pecado. Pode dar o nome que quiser, bonito, o nome evoluído, mas continua sendo pecado e cheira mal a narina de Deus. E a igreja do Senhor não vai compactuar. A igreja do Senhor não vai compactuar com isso. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos resistir até o sangue. Se tivermos que resistir até o sangue, resista. Não negue a fé. Faça como Estevão. Faça como os mártires do passado. Não negue a fé. Não fique em busca de igreja perfeita, porque não existe. Mas quem tem que mudar somos nós. Quem tem que renunciar somos nós. Quem tem que deixar de olhar o defeito do próximo e olhar para dentro de nós e arrancar de dentro de nós a soberba, arrancar de nós o egoísmo, a mentira, a máscara tem que cair, porque Jesus conhece cada um que está aqui nessa noite, e Jesus está dizendo que os mascarados vai ter que compactuar com um anticristo, porque com o Espírito Santo não vai. Está enganando a si próprio. Então a impureza e o pecado são autorizados a viver. Olha aí, não tem problema, pode pecar. Esses dias, meu irmão conversando comigo, ele disse o seguinte: um amigo dele olhou para ele e disse: eu sou evangélico, você também não é ainda não? Aí ele disse: meu filho é evangélico, tem irmão pastor, filho obreiro. Aí ele disse: não, rapaz, você tem que ser evangélico. Aí ele falou: mas eu vejo você nas farras, bebendo, nas noitadas. Ele disse: não, mas lá na minha igreja pode. Lá na minha igreja pode. Lá você pode fazer o que quiser, entendeu? Ele só não quer que faz escândalo, mas pode fazer essas coisas, ir na festa, beber, prostituir, isso não tem problema não. Isso tudo pode. Sabe o que é isso? É o anticristo trabalhando na mente das pessoas e mostrando a elas que não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, só que a humanidade cresce cada vez mais longe de Deus. A humanidade está se distanciando do Senhor. Essa é a grande realidade, missionária Beth. Essa é a grande realidade, pastor Josa. Esta é a grande realidade, pastor Agrimar. O inimigo está distanciando a humanidade de Deus. As pessoas correm de um lado para o outro, de dia e de noite, e ninguém lembra de orar, ninguém lembra de falar mais com Deus, de ir ao culto, congregar, participar da Santa Ceia, estar com a família na casa de Deus. Sabe o que é isso? É o inimigo, o anticristo, preparando todas as coisas para enganar as nações. Agora veja bem, o que é exatamente a intenção de Satanás? A maioria do mundo
tem dado atenção a esse espírito, porque lhe permite viver confortavelmente, sem uma consciência culpada. O inimigo nesses dias está trabalhando para que a igreja ache que tudo está normal. Ela não pesa mais a consciência, não. A pessoa está no pecado e está participando do pão, está participando do cálice, está pegando o microfone da igreja, está falando da palavra de Deus como se tudo estivesse normal. Isso é o que o anticristo está implantando dentro das nações, dentro das religiões. Pode tudo. Isto é efeito da religião, irmão. Porque o inimigo, o anticristo, vai implantar a sua religião. Já viu que a ideia é unificar as religiões em uma só. Um só governo, o anticristo. Uma só moeda e uma só religião. Então, para que isso aconteça, ele já está movimentando. Ele já está colocando que você pode se aderir a outras coisas, pode participar de muitas coisas. Falou comigo, pastor? Amém. Então veja bem, lembra que isso, muitas coisas veio implantada pela religião. Lembra da igreja romana, quando impunha que alguém para se salvar bastaria pagar uma indulgência e a alma daquela pessoa seria livre do sofrimento que ela estava vivendo lá no purgatório? Isso é obra do anticristo. Ele quer provar para a humanidade que Deus não existe e que você sobrevive tranquilamente sem Deus. Que a sua vida, você entra, você sai, você compra, você corre, e você não tem necessidade, a sua capacidade é suficiente para você sobreviver. É o que o inimigo tem tentado fazer, mas eu quero nessa noite alertar a igreja de Cristo: ficai-vos apercebido, não negue a fé, não afaste da presença de Deus, mas permaneça firme na presença do Senhor. Você já percebeu que a humanidade está cada vez mais dependente de si? Que a humanidade está governando a si só. Ou seja, a pessoa está se conduzindo sem precisar de uma autoridade maior. As pessoas estão falando: eu vivo do jeito que eu quero, ninguém manda na minha vida. Eu faço, eu vou o dia que eu quero, pastor não manda. Deus me entende, porque essa é a desculpa esfarrapada de quem está se aderindo aos princípios do anticristo. Não, eu posso viver desse jeito. Então a pessoa se torna autossuficiente, ela se torna independente. Eu pago as minhas contas, eu faço isso, pastor não paga nada, ele vai me falar o que da minha vida? Eu compro e pago aqui, ele não paga uma conta de luz aqui, pastor não paga uma conta de luz, e por que ele vem me dar o sermão? Sabe o que é isso? Pessoas que se tornaram independentes, pessoa que por causa de muitas religiões por aí, estão com a mente fermentada, cauterizada, e estão dizendo: a igreja lá faz, eu faço, o amigo meu fala que pode, eu vou fazer também. Meu irmão, te desperta, coloca na presença de Deus. Acorda, igreja! Acorda! Quem somos nós sem Deus? Estamos aqui nessa noite, pastor Edivaldo, pastor Caio, por misericórdia. Nós vimos aqui numa pregação passada que no nosso organismo existe 10 trilhões de células, mas existe 100 trilhões de bactérias. Está aqui, meu querido, é um risco, estar aqui é um milagre. Só Jesus pode fazer isso nas nossas vidas. Você está aqui nesta noite, levanta a mão e agradece a Ele, porque você chegou aqui.
Quantos riscos, né? Acidentes, laços que foram quebrados, acidentes naturais causados pela natureza, perigos na cidade, assalto, bala perdida, e Deus nos trouxe aqui mais uma vez. Por quê? Porque nós não somos independentes, nós somos dependentes dele. Nós precisamos dele, mas o anticristo quer colocar na mente das pessoas que você é o tal, você pode, você é o cara. Muita gente enganada, muita gente perdendo tempo, mas que Jesus possa trabalhar no coração de pessoas dessa maneira. A revelação do anticristo, tudo isso está pavimentando o caminho para o próprio anticristo aparecer e se livrar de qualquer pretensão da religião. Ele quer se livrar, ele quer impor o seu jeito de agir, de trabalhar. Uma só religião, uma só moeda, um só governante. Ele vai acabar com tudo, acabar com Deus completamente. Satanás, usando o anticristo, viu que no texto que nós lemos fala que a boca dele fala blasfêmia contra o próprio Deus. Ele vai mostrar para as pessoas que o Senhor não pode, que Deus não pode fazer. Então ele vai fazer de tudo para acabar completamente, entre aspas, na humanidade com Deus. Ele vai falar blasfêmia, ele vai falar coisas horrendas, ele vai fazer coisas terríveis, para mostrar que ele é o tal. Ele irá realizar, Apocalipse 13, 13 e 14, maravilha, para provar ao mundo de uma vez por toda que a humanidade é autossuficiente. O anticristo, o homem usado por Satanás, a Bíblia diz que ele vai fazer maravilha, fogo até vai descer do céu para a terra, para provar para a humanidade que o povo é autossuficiente. Você pode, você faz, você é capaz. E essa mentalidade vai começando a entrar na mente das pessoas que facilmente são enganadas. E a Bíblia diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque se levantarão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Se possível, até o próprio escolhido de Deus. Se prepara, fica na brecha, porque o inimigo vem aí, ele vem aí, o anticristo está chegando com as suas estratégias. Meu Deus do céu, alavassouria biandaravaia, rimantachou bendegasteri andalavacheia. O Espírito Santo de Deus está nessa noite, neste lugar. A humanidade está pronta para abraçar apenas uma pessoa desse jeito. É esse tipo de pessoa que a humanidade quer. Pessoa que é autossuficiente, que resolve, que tem a palavra certa na hora certa. É esse tipo de pessoa que as pessoas estão em busca. Pessoas interesseiras, pessoas que só visam a terra, pessoas que não aprendem aquilo que é espiritual e nem têm apreço pelaquilo que vem do alto, pessoas que estão com ambição nessa vida, só quer farra, só quer viajar, só quer tranquilidade, só quer sombra e água fresca. Não que você não possa fazer isso, deve, mas em nome de Jesus, mantenha a tua casa em dia, mantenha a tua casa em ordem, porque Ele está voltando para buscar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Alguém que não interfere em suas vidas confortáveis é o anticristo. Eu quero, o meu pastor é bacana, meu pastor é um anjo.
não me cobra nada, não me pede nada, não me fala nada, eu faço o que eu quero e nada acontece. É esse tipo de pessoa que a humanidade, infelizmente, quase toda a humanidade está querendo. E é essa a estratégia do inimigo: acabar com Deus e levantá-lo, acabar com Deus, com o nome de Deus e se erguer. Mas só que o anticristo sabe que na terra tem uma pedra no seu sapato chamada igreja do Senhor, que não vai calar. O inimigo está comprando, o inimigo está trazendo para si as multidões, mas a igreja lavada e remida pelo sangue continua dando glória. É o mundo de tolerância, amor, boa vontade, sem qualquer custo pessoal para si. É esse o mundo. Porque no governo do anticristo vai acabar todos os problemas na terra. Vai acabar o aluguel, salário ruim, vai acabar, vai escola de qualidade. Aí o povo olha e diz: ixi, que homem. Isso é que é homem, o resto tudo não valia nada. Mas essa é a artimanha de Satanás. Sabe por quê, querido? Entenda isso e preste atenção. O anticristo será capaz de fazer isso. O anticristo é capaz de fazer isso. Veja bem, o nome do anticristo tem sido sinônimo de mal, através das eras. Porque aqui nessa noite, para nós cristãos, nós sabemos que o anticristo é mal. É mal. Só que as pessoas não esperam que ele virá com sapatinho de algodão, fazendo do melhor possível para agradar a todos. É o papel do inimigo, é enganar, se possível, até os eleitos de Deus. Então as pessoas vão olhar e dizer assim: mas que homem tranquilo, porque ele não vai chegar repelindo ninguém, ele não vai chegar agredindo ninguém, ele vai chegar como um homem talentoso, como um homem ambicioso para resolver os problemas do mundo. Ele vai chegar e ele vai começar a fazer aquilo que ninguém nunca fez. Ele vai colocar uma vida tranquila, vai urbanizar a cidade, vai colocar energia de qualidade, ele vai governar da melhor forma possível, trazendo uma ótima educação, conforme eles já vão formar, para cauterizar ainda mais a mente das pessoas. Ele vai fazer um governo que todos gostariam de ter. Lembra que nós lemos lá no texto que ele faz até fogo descer do céu. Entenda, ele irá avançar o que já está em processo de se tornar uma realidade, e que o mundo pode tornar um paraíso de própria autoria do homem sem Deus. É isso que o inimigo quer. Guarda isso no seu coração, porque se Jesus não fizer algo, e com certeza a igreja vai passar pela tribulação, não se livrará não pense que vai se livrar não, porque uma parte a igreja vai ter que enfrentar. Uai, pastor, mas a igreja não vai ser arrebatada. Calma, a igreja vai ser arrebatada, mas a igreja, antes de subir para lá, vai ter que ser testada. Tribulação é teste. Ei, tribulação é teste. É para provar. Que teste que Deus quer fazer com o ímpio? Ímpio Deus faz é justiça, é juízo. Agora a igreja Deus testa. A Bíblia diz que ele prova como o ouro é provado no fogo, para ver se é crente. Sabe por quê? Essas meia tigela que diz que é crente por aí, quando vier o teste, vão voar fora e vão sair da presença, mas a igreja vai ficar dando glória.
Alaramaço. Te prepara para entrar na caverna, te prepara para esconder nas matas, te prepara e guarda uma coisa no teu coração: a palavra que hoje está sendo pregada, porque naquele dia não vai ter Bíblia, naquele dia não terá como ter a Bíblia, não vai ter como fazer um culto como este, porque as igrejas serão saqueadas, as igrejas serão atropeladas, as igrejas serão caladas, mas aqueles remanescentes permanecerão, dando glória ao nome do Senhor. Aleluia. Não adianta a vidinha de boemia, uma hora acaba. Perseguição lá no país islâmico vai chegar aqui também. A perseguição que vemos em países comunistas, aonde há as cortinas de ferro, vai chegar aqui também. Mas se prepara, igreja noiva de Cristo. Quando nós lemos Apocalipse 13, é momento de dobrar o joelho e ser crente de verdade, e pedir a presença gloriosa do Espírito Santo, e deixar de brincar de ir na igreja, deixar de perder tempo na igreja, e começar a alcançar almas para o reino de Deus, começar a pregar a palavra para o parente, para o vizinho, porque a hora está chegando, e o final está se aproximando, mas a igreja é responsável em fazer isso. Então o inimigo quer provar que o mundo é melhor agora, e que não é necessidade ter Deus, o próprio homem é capaz. Ele quer fazer com que as pessoas esqueçam de Deus. O que a Bíblia diz? O príncipe deste século cegou o entendimento dos homens para que não vejam a glória de Deus. O príncipe, o anticristo, aquela besta que emergiu do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, é ele que vai compactuar com a besta que emergiu da terra. O falso profeta, a enganar e a usar as situações. Lembra que a Bíblia lá diz que ele, em uma das suas cabeças, foi ferida com chaga mortal, e na mesma hora ele foi curado. E quando ela foi curada, as pessoas começaram a louvar e dizer: quem é que pode contra a besta? Quem é que pode lutar e revidar contra ela? Olha o que aconteceu, milagre extraordinário, porque a Bíblia diz que ele faz até fogo descer do céu para enganar até os próprios escolhidos. Mas quem tem a presença, quem tem o Espírito Santo, sabe discernir todas as coisas. Não se iluda, viu, irmão? Porque ser usado não quer dizer que é aprovado não, viu? Fica nessa aí, aí você viu lá, o fogo caiu, a bênção caiu e não conhece nem a vida da pessoa. Agora eu conheço aqui, é quem? É o pastor Isaías, é o pastor aqui, e príncipe, e nem eu conheço assim, superficial. Sabe por quê? Quem conhece ele é a esposa dele. Quem conhece eu é a minha esposa, que está lá no canto da igreja. Sabe quem eu sou de verdade. E aí tem gente, ai glória, e às vezes desaprovado dentro da própria casa. Uma irmã chegou para mim esses dias e diz assim: você era mulher daquele fulano que morreu, assim, fulano que morreu. Ela falou: rapaz, eu levava uma surra todo dia daquele pastor. Aí eu pensando assim, foi bom então ter morrido mesmo, matado ele. Sabe por quê? Porque tem gente que vive dessa maneira, dizendo que é crente dentro da igreja, mas lá fora é um demônio. A família tem medo dele, e nós precisamos entender uma coisa: nós precisamos inculcar na vida dos nossos filhos, e mostrar para eles que Jesus é bom, e que a misericórdia dele dura para sempre, porque nós temos que ensinar os nossos filhos. Missionário Paulo Sérgio a inculcar na vida deles que nós precisamos de Jesus, e que eles precisam ser fortes, porque talvez nós não vamos alcançar, pastor Erielto, mas os nossos filhos vão. Talvez nós vamos deixar o que para eles? Só o legado, dizer: filho, aconteça o que acontecer, não negue a fé. Não negue a fé, porque assim como nos tempos de Hitler, vai acontecer de novo o centro de concentração. Na Geórgia tem milhares de caixões prontos, e para quem que é esses caixões? É para os mártires que o anticristo vai começar a dizimar para reduzir a população na terra.
É o que o inimigo quer fazer. E tem muita gente achando que ser crente é brincadeira. Tem muita gente fazendo raiva no pastor, quase matando o pastor do coração, enquanto poderia estar ajudando o pastor. Vai custar caro essa pirraça que você está fazendo. Te prepara. Tu está pensando que está lutando é contra o homem, tu está lutando é contra o Senhor dos exércitos, e a mão dele uma hora vai descer. Meu Deus. O mundo vai acreditar que o anticristo, estando no leme, na direção, tudo está resolvido. O mundo vai acreditar que o inimigo, que o anticristo, estando na direção, tudo está resolvido. É isso que o anticristo quer. Passar confiança para as pessoas. Olha o que diz o Apocalipse 13:6. Então ele abriu a boca, a besta, e blasfêmia, abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, seu tabernáculo e aqueles que habitam no céu. Lembra que a besta que emerge do mar, ela tem 10 chifres. Depois nós vamos aqui para entender o que nós estamos lendo aqui lá no livro de Daniel. E para entender o que está escrito aqui, nós temos que também talvez voltar lá no início. Lembra que eu trouxe um estudo na igreja sobre escatologia, que dizia que a escatologia você pega um pouco aqui, um pouco ali, e vai montando o quebra-cabeça, para depois você entender o que Deus está falando através da profecia. Quando isso acontecer, vai ter o que sempre quis: as pessoas enganadas por ele. Ele será visto como igual a Deus. É o Deus anticristo. Ele será visto e ele será igual a Deus. Terá controle de um mundo que não tem necessidade de Deus. Entenda isso. O inimigo, olha o que o anticristo quer. Ele quer mostrar para as pessoas que o mundo não depende, não precisa de Deus, que eles são autossuficientes para fazer o que eles querem. E a noiva de Cristo? A noiva de Cristo. Mas há aqueles que têm e não vai rejeitar o evangelho de Cristo. Aqueles que receberam e foram marcados pelo Espírito Santo, aqueles que estão focados no Senhor Jesus, custe o que custar, esses daí não terá o pecado como coisa boa, não verá essas coisas como benefício, mas sim como maldição, como atraso, como coisas que desagradam a Deus. Romanos capítulo 7, versículo 13: estes não serão enganados, porque para eles o pecado é excisamente maligno, excisamente maligno, ou seja, o pecado é maligno. Eles entendem que o pecado é algo que desagrada a Deus, e nós, como igreja de Cristo, temos que ter essa marca, temos que ter esta presença de Deus em nossas vidas, para identificar e entender que o pecado é excessivamente maligno, que o pecado é algo que desagrada a Deus. Então, meu querido e amado irmão, a igreja pura, a igreja lavada, a igreja santa, a igreja que vai entrar no portal celestial pelas portas, é a igreja que não se corrompe, é a igreja que não se adere ao sistema do anticristo, não se adere ao governo do anticristo, mas permanece firme. Porque esta igreja vai ter a capacidade de
ver o anticristo como ele verdadeiramente é. Enquanto muitos estão dizendo é um Deus, muitos vão dizer esse aí é o cara. A igreja vai dizer, não se engane, é o homem iníquo, é o homem do pecado. Esse é o anticristo, porque o próprio Espírito Santo testificará isso em nosso coração. Agora veja bem, 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 7, depois de terem sido arrebatados, então recebendo a recompensa de sua fidelidade, o anticristo terá total liberdade. Aqui é Paulo dizendo que quando a igreja for arrancada, está vendo que o anticristo aqui já está em ativa? Se você olhar lá em 2 Tessalonicenses 2, o 6 e o 7, você vai entender isso. Então a igreja vai passar por um período de tribulação, e quando a igreja estiver nesse momento que ela entender que o anticristo está agindo, está trabalhando, e que tudo era uma ação dele, aí Deus diz na palavra que antes que o mal venha, a igreja vai ser tirada. Agora, quando a igreja sair da terra, esta será uma época terrível na terra. Por quê, pastor Roberto? Porque a igreja já está com Cristo. A Bíblia diz que o inimigo, ele terá agora liberdade, o anticristo terá liberdade. Por quê? Porque apesar de todas as coisas, Deus, o Senhor, ainda está controlando, por causa da igreja. A verdadeira natureza do mal, do anticristo, será revelada. Olha aí. Então aquele que se apresenta fazendo sinais, prodígio e maravilha, aquele que se apresenta junto com o falso profeta, dizendo ser os caras que vai resolver a parada, a Bíblia diz que depois de 1260 dias, que nós lemos lá, que fala sobre as semanas, que dá o total de 1260 dias ao reinado, para que ele esteja trabalhando. Então nesses 1260 dias é exatamente o período de 3 anos e meio, aonde o anticristo vai fazer o belo governo. Mas depois que vencer esse período, ele vai mostrar as suas garras, ele vai mostrar quem ele é na verdade. E aí, meu irmão, o negócio vai ficar estreito. Aí é a hora que ele vai começar a trabalhar da forma que ele acha melhor. Agora eu vou voltar um pouco aqui, para nós compreender e fazer o desfecho e o fechamento aqui agora. Veja bem, para nós entendermos a passagem de Apocalipse capítulo 13, nós precisamos entender Daniel capítulo 7, aonde a Bíblia fala que ele teve as visões dos 4 animais. 4 animais, o primeiro leão, o segundo urso, o terceiro leopardo, e o segundo animal não era identificado. Ele tinha dentes de ferro muito estranho, não tinha uma forma correta, e a Bíblia diz que o que ele tinha era 10 chifres, né? Então ele tinha 10 chifres. Então aqueles animais ali, no tempo de Daniel, representava a estátua que Nabucodonosor levantou. A estátua que Nabucodonosor levantou, que o símbolo daqueles 4 animais. Primeiro, o leão significa Babilônia, e o reinado da Babilônia estava na mão de Nabucodonosor. Aqui Deus está dando a revelação para Daniel, que Nabucodonosor seria vencido pelo urso, porque o urso representa os Medo-Persa, que seria Sírio, que estaria invadindo e conquistando a Babilônia. Mas a Bíblia dá a visão para ele que o leopardo representa a Grécia, que estaria vencendo os Medo-Persa por Alexandre o Grande, aquele que conquistou desde a Europa até a Índia. Ele conquistou grandes partes. Esse foi o governo de Alexandre o Grande. E por fim, um animal de 10 chifres, que representa
Roma, o Império Romano, que foi o vencedor, que venceu Alexandre o Grande e tomou o governo aonde se encontra até hoje. Dente de ferro. Eles regem com muita ira e não tem piedade. Se nós olharmos aqui, lá no passado, nós vamos entender isso, que a igreja foi pisoteada, queimada, humilhada, saqueada, por homens como Tito, homens, imperadores como Epifânio, imperador como César, Nero. Nero foi carrasco, incendiou a cidade. Olhar aqui também Adolfo Hitler, foi outro também que fez desbravamento, matou de mais de 6 milhões de judeus. Isso tudo, esse Domiciano aqui, Domiciano, ele era tão carrasco que ele foi considerado Nero ressuscitado. De tão carrasco que esse homem era. O povo dizia, não, esse aí é Nero ressuscitado. Não tem jeito. De tão cruel que ele era. A Bíblia diz que os mártires foram destruídos, queimados, lançados nas arenas. Crucificavam em praça pública os cristãos. E tudo isso dentro do governo e o Império Romano. Os imperadores cumpriam a ordem. Era de tal forma, pastor Erielto, que quando chegava na casa de uma pessoa, a pessoa dizia assim, diga César é o Senhor. E a pessoa dizia, Jesus é o Senhor. Cortava a cabeça da pessoa na hora. Nero é o Senhor. Jesus é o Senhor. Era morto na hora, porque é isso que o anticristo quer. Ele quer dominar e que as pessoas digam que ele é o próprio Deus. Ele quer sentar no trono, quer sentar no templo. Ele quer ser igual a Deus. Mas o Deus que nós servimos é um Deus diferente, é um Deus sobrenatural, é um Deus que ninguém jamais conseguirá imitá-lo. Aleluia. Então esses animais aqui, nós vemos ele sendo representado por impérios, babilônico, medo-persa, Grécia e por fim o Império Romano. Eles estão divididos e um conquistando o outro. Mas o que tem isso a ver com Apocalipse 13? Veja bem, a besta que emerge do mar, a Bíblia diz aqui que ela tem as características dos mesmos animais, não é verdade? Só que em uma besta só. Tem o leão, tem o urso, tem as 7 cabeças, os 10 chifres, e um dos chifres tem boca e fala. Que esse, pelos estudiosos, é o anticristo. Que vem para afrontar, dentro do texto está falando que ele afronta a Deus. E o que nós aprendemos lá, o reino estava dividido, era um conquistando o outro. Aqui não, o reino está unido. Ou seja, a besta que emerge do mar está unindo com a besta que está na terra. Ou seja, aquilo que o inimigo quer, o anticristo, é unificar o poder. Ele quer trabalhar com as nações todas unificadas em um só governo. É o que o inimigo quer que aconteça. E se nós olharmos aqui, a besta que emerge da terra, essa é outra besta que é conhecida como o falso profeta. Entenda uma coisa, a besta que emerge do mar representa o poder político e econômico. Ou seja, a besta que emerge do mar, ela é a representação do poder político e econômico. Agora, o que é mar? O que é a representação de mar na Bíblia? A mar representa nações. Então ele será tirado do meio das nações. Quando a Bíblia diz que saiu do meio do mar, a Bíblia está dizendo que ele será tirado do meio das nações. E a besta que emerge da terra,
ela representa o poder religioso. Será unificada a uma só religião. Todos os poderes, todas as forças sendo comandadas por um só governante. E esse poder religioso. E quem é esse poder religioso? Pode ser o Império Romano, pode ser o Islã. Esse império religioso pode ser uma igreja que apostatou da fé e está pregando a doutrina da prosperidade. Não dá para identificar, não dá para saber, mas temos que, como cristão, ficar atento, porque isso está acontecendo. Agora veja bem, nós já estamos chegando no final. A Bíblia fala sobre o número 666. O número 666. No versículo 18 do capítulo 13 está escrito: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. O que é essa marca da besta? Entre os estudiosos existem várias demonstrações, vários apontamentos, e um mais fixo que tem aí é a implantação do biochip, ou chip, microchip, a implantação do chip. Mas será que é isso? Olha bem, o chip porque se nós atentarmos aqui para a palavra de Deus, nós vamos entender que o chip, ele pode ser usado? Pode, mas que o chip não tem condição de levar ninguém para o inferno. Ué, mas por que, pastor Roberto? Porque ele é um objeto, e o que o Satanás quer é a nossa mente, ele quer o nosso intelecto. Mas muitos apontam, não, é o chip. Agora, veja bem, o microchip não é físico, é invisível. Mas a Bíblia fala sobre a marca na testa e na mão, mas a Bíblia diz que quem tem sabedoria e discernimento, venha discernir. E nós entendemos que isso não muda nada, é um objeto. Agora veja bem, a marca da besta é a ideologia. A marca da besta, ele quer trabalhar na consciência das pessoas. Se você prestar atenção no sermão pregado aqui nesta noite, todo instante Satanás está querendo mostrar para as pessoas que ele é o caminho, que ele é a solução. Ou seja, a marca da besta, pode ser que o chip possa ser colocado para organizar alguma coisa, mas o chip em si, ele não tem força e nem poder para mudar a mentalidade de ninguém. Agora, a pessoa que tem a mente cauterizada, mudada, transformada, esse aí pode ser vencido e entregue à besta. Segundo aos Coríntios, olha a base aí, segundo aos Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, está escrito assim, presta atenção, Paulo dizendo: porque as armas da nossa milícia não são carnais, presta atenção, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. As nossas lutas não são carnais. O inimigo quer mudar
O inimigo quer mostrar os caminhos, mas aquele que tem o Espírito Santo, ele não vai se corromper. Existe a marca da besta, não existe? E qual é a marca da igreja? Diga: o Espírito Santo de Deus. A marca da igreja é o Espírito Santo. A marca da igreja, ela está marcada com o Espírito Santo de Deus. Agora, se nós olharmos no versículo, vai falar sobre fortaleza. E se nós pegarmos a palavra fortaleza e sufisma, no grego, essas palavras significam logos. Logos. Esta palavra sufisma e esta palavra altivez no grego significa logmo. E também significa logismo, logística, ou então ideologia, filosofia ou religião. Veja que o inimigo, ele quer trabalhar, não é um chip que muda, o que muda é a ideologia, é o processo completo do inimigo, querendo que você se adere ao sistema dele, reconhecendo ele como certo, e que nós não precisamos de Deus. Então essa é a marca da besta. Ele vai convencer a humanidade que ele é a solução, que ele é a saída, mas somente aqueles que têm o Espírito e a marca da promessa, que irão se permanecer de pé. Sabe o que o anticristo quer fazer? Vou encerrar agora. Você pensar que o ateísmo é normal, que não existe Deus. Ele quer provar isso. Ele quer que nós venhamos aderir e dizer que o aborto é coisa normal. Ele quer que nós venhamos entender, querido, que ideologia de gênero é normal. Ele quer que a igreja ache que o adultério, a prostituição, todas essas coisas são normais. Mas quem tem o Espírito Santo não se corrompe. Quem tem o Espírito Santo não nega a fé, vai permanecer dando glória ao nome do Senhor. Você foi comprado com sangue. É interessante aqui, igreja, que João, quando a Bíblia está dizendo aqui, no livro do Apocalipse, que nós lemos que a besta é o número de um homem, aqui está a sabedoria, e aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque o número é um número de homem. Olha bem, e o seu número é 666. O número da besta é um homem, ou seja, um nome. E se nós olharmos João, ele está usando aqui a gematria. A gematria é que transforma a letra em números. João, na visão, está usando a gematria, ou seja, ele transforma a letra em número. Se nós olharmos a codificação desse nome é 666. Se olharmos pela Bíblia, o nome Nero, na codificação é 666. O nome Hitler também é 666. É isso que nós temos que entender. Agora veja bem, esse é o número 666, o número da besta. É por isso que a Bíblia, quem tem sabedoria calcula, é o nome de um homem, mas que o nome dele calculado dentro da gematria se forma 666. Lembra que João disse que o anticristo já estava naquele tempo?
Filhinhos, já é a última hora. E o anticristo já está aí fazendo as suas ações. Nero foi um tipo de anticristo. Blasfemou contra Deus, matou os cristãos, perseguiu a igreja, incendiou o povo, matou o povo. Hitler matou e dizimou mais de 6 milhões de judeus. Agora o que eu quero que você preste atenção para a gente encerrar. Esses nomes que eu falei aqui, vou falar de novo: Epifânio, César, Nero, Hitler, Tito. Esses homens foram carrasco demais. Agora eu quero que você entenda em nome de Jesus: se esses homens foram carrasco, diante do anticristo eles são criança. Se você acha que aquilo que eles fizeram no passado era já carrasco demais, destruiu, fez o que não deveria fazer, o anticristo é muito pior. Quando a igreja for tirada e os 3 anos e meio se passar, aí sim ele vai mostrar quem ele é. É por isso que eu te falei aqui, irmão: introduza na mente do teu filho, introduza na mente da sua família a palavra. Porque talvez a igreja, você que é pai, não alcance esse dia, mas o seu filho precisa estar preparado para enfrentar esse dia cruel, esse dia de dor, esse dia de tristeza. Assim como o Hitler, quando chegava os vagões e levava pessoas para o campo de concentração, os filhinhos eram arrancados dos braços da mãe, a mãe gritando, era colocada as crianças num vagão, pegava as esposas e arrancava dos maridos, colocava dentro de outro vagão, pegava os maridos dentro de outro vagão e levava para o centro de concentração para trabalhar pelo Estado, para trabalhar pelo governo. Pessoas morrendo de fome, criança longe das mães, crianças chorando, criança morrendo de hipotermia, criança morrendo de pneumonia, criança, homens esqueléticos, sendo depois de ser usado, levando para as câmaras de gás para ser mortos. Esse dia vai chegar, esse dia vai chegar, e nós precisamos estar preparados para isso, queridos e amados irmãos. Nós precisamos estar preparados para isso. Conta-se a história que quando uma criança era encontrada no campo de concentração entre as mulheres, essa criança era pega pelo soldado, e o soldado jogava a criança para cima e o outro atirava nela. Ei, irmão, imagine só tirar de você a criança que você tanto ama. Chegar na tua casa e dizer: ei, o Estado não te quer mais aqui, sai da casa, a casa é nossa. A igreja vai começar a viver nos túneis, a igreja vai ter que começar a viver escondido nas matas. A perseguição vai ser ferrenha, porque se você acha que Hitler foi mau, imagina o anticristo que ele vai ser capaz de fazer. Porque o anticristo, ele quer ser igual a Deus, ele quer sentar no lugar de Deus, ele quer substituir a Deus. Porque, meus queridos, até nisso ele quer imitar Satanás, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, a trindade satânica. Mas a verdade é que o juízo de Deus um dia vai chegar, e aquele que se acha forte, ele vai mostrar para ele que ele não é nada. Ele não é nada. Versículo, olha aqui, por que a igreja enfrentará? Versículo de número 10. Pode olhar na sua Bíblia, no capítulo 13 de Apocalipse, e nós vamos encerrar. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 10. O final do versículo diz o quê? Aqui está a paciência e a fé dos santos. Só vai vencer a tribulação quem tiver fé e quem tiver paciência. Talvez eu e você não vamos enfrentar, ou talvez enfrentamos, e os nossos filhos, nossos netos. Implanta no coração dele, e quando esse dia chegar, ele vai dizer: meu pai,
colocou dentro do meu coração palavras de vida. Hoje eu chamei o Isaac e falei: filho, vai ser desse jeito, vai ser difícil. Ele ficou com o olho regalado. É, pai. Falei: vai ser desse jeito. A perseguição está para chegar, filho. É por isso que nós precisamos estar de mãos dadas. É por isso que nós temos que estar nos pés do Senhor. É por isso que nós temos que implantar no coração dessa igreja, pastores da igreja onde o Senhor está pastoreando, implanta a palavra de verdade. Que a igreja venha a ser a igreja forte, a igreja que vai vencer, a igreja que vai triunfar. Fica de pé, igreja. Você acha que está difícil hoje? Você acha que é impossível fazer a obra de Deus aqui? Você acha que é muito pesado você fazer a obra de Deus? Ou você acha que já está fazendo muito e que merece umas férias? Nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é lá. E só vai entrar no céu quem tem a marca da promessa. O anticristo está aí já preparando tudo, mas a igreja precisa perseverar e lutar contra a afronta desse inimigo, porque Jesus, antes que o mal venha, antes que o juízo venha sobre a terra, antes que a taça seja derramada, antes que as taças da ira de Deus seja derramada, a igreja vai ser tirada. Aí Jesus vai se apresentar, quando o mundo estiver num caos, tudo destruído, tudo acabado, Jesus vem com a igreja, e aí o anticristo, que dizia que era forte, dizia que era alguma coisa, a Bíblia diz que ele vai ser destruído com o sopro da boca de Deus. Aí Jesus vai pegar ele e falar assim: vai para lá, para o abismo, porque agora eu vou mostrar para esse povo o que é reinar com qualidade. E a Bíblia diz que por 1000 anos reinará o Senhor com paz, alegria na terra. Isso é o que? Jesus Cristo Nazareno. E por fim, a besta, o falso profeta, serão lançados junto com Satanás no fogo que arde como enxofre. E então aqueles que seguiram a ele sofrerão eternamente, mas a igreja triunfará para sempre na Nova Jerusalém. Quem vai para a Nova Jerusalém, levanta a mão e adora, glorifica o nome do Senhor. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus agora. Eu quero que você fale com Deus e diga: Senhor, eu preciso ser mais crente, Senhor. Senhor, não é brincadeira, não é fácil, não é brincadeira, e nós precisamos ser diferenciados. Nós precisamos ser crente, mas crente que não escandaliza, crente que não é motivo de escândalo, mas crente que as pessoas vão olhar e dizer: eu quero ser crente também, eu quero ser cheio do Espírito Santo também. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quem tem glória aí dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Pode abrir, pode adorar o nome do Senhor. Quero te dar 1 minuto para você refletir nessa noite e olhar como está a sua vida. E se a trombeta soar, se você está preparado para subir no arrebatamento, ou se ainda existe aí um ladrão, se ainda existe um salteador que está querendo roubar a tua bênção, em nome de Jesus agora, seja alcançado pela glória de Deus, e a igreja tem liberdade para adorar. Hoje, enquanto eu estava em casa à tarde, eu vi a cena de filhos sendo arrancados do braço de mães, e mães desesperadas. Um desespero terrível na face da terra, pessoas se escondendo, outras correm de um lado, correm de outro, pessoas tentando de todas as formas e maneiras de se escapar. Mas o Senhor falava: filho, a hora é chegada. Fala para a minha igreja ficar apercebida, porque a hora é chegada. Ficai-vos na presença dEle, ficai-vos na presença do Senhor, ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido do poder e da glória do Senhor. Pai, abençoa a tua igreja. Pai, abençoa a minha casa, a minha família.
Abençoa a nação que nós vivemos, abençoa as nações na terra. Jesus, tem misericórdia, Pai, daquelas pessoas que têm usado a igreja, meu Pai, como benefício próprio. Tem misericórdia daqueles, meu Deus, que têm usado a palavra, meu Deus, para enriquecer. Tem usado a palavra, meu Deus, aleluia, como se fosse um comércio, um salário. Tem misericórdia, Deus, porque o Senhor diz que aqueles que assim fazem não são, aleluia, pastores, mas são mercenários, Senhor. Nos ensina a ter mais amor pelas almas, pelas vidas. Em nome de Jesus, nos dá graça e força para nós vencer as batalhas em nome de Jesus. Levanta as suas duas mãos para o alto e dê a melhor salva de palmas para quem é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e dê o melhor glória. Oh, aleluia. Amém. Aleluia.